Estamos aqui para a nossa manhã de edificação. Obrigado pelo tempo, pela companhia. E como nós falamos semana passada, nós íamos compartilhar um pouquinho mais sobre o nosso livro Pare de Procrastinar Hoje. Na semana passada nós falamos um pouquinho sobre procrastinação, né? Procrastinação é um perigo, é devastador na vida das pessoas em todos os sentidos, na empresa, seus sonhos, seus projetos. Então, agora recentemente nós lançamos esse e-book, Pare de Procrastinar Hoje, e ele nasceu por causa dessas manhãs, né? Correndo na praia, caminhando, refletindo, e nós começamos a falar sobre procrastinação, e aí eu recebi tantos feedbacks positivos que resolvi escrever esse e-book que eu lancei aí tem quase 20 dias. Pare de procrastinar hoje. O sucesso não pode mais esperar. Não deixe que a falta de atitude continue roubando suas oportunidades. Então, como esse e-book pode te ajudar? Ele traz despertamento, sacadas atuais, dicas do dia a dia, conteúdo exclusivo. Você que é estudante de produtividade, proatividade, de procrastinação, tem coisas que você só vai ler aqui. Então, tem muito conteúdo exclusivo, exercícios práticos, reflexões e frases, e tem chamada para a ação. Não adianta a gente receber um monte de conteúdo, porque é isso que acontece. A gente faz seminários, simpósios, congressos, sai de lá com muito material e não consegue colocar em prática. Então a ideia não é falar de procrastinação para ser mais um livro na sua prateleira, para ser mais uma apostila na sua prateleira. Tem exercícios aqui, questionários, dicas. Tem hora que é para você parar o que está fazendo e anotar em algum lugar. Então, a jornada aqui é bem legal. Capítulo 1 foi o que a gente falou semana passada, uma breve introdução. Capítulo 2, conhecendo a procrastinação. Capítulo 3, aprendendo a combatê-la. Capítulo 4, não adie mais o seu crescimento. Capítulo 5, reflexões e chamada para a ação. Capítulo 6, tenha por perto quem te incentiva. Nossa, tem gente que só puxa para trás. Você está cheio de sonhos, projetos, com uma expectativa enorme, dependendo de com quem você conversa, você perde tudo. Então, capítulo 6 fala sobre isso. Tenha por perto quem te incentiva. Capítulo 7, voltando a sonhar. E aí tem conclusão, agradecimentos, e no final de cada capítulo nós temos exercícios ou reflexões. Então, como nós falamos, capítulo 1 semana passada, está gravado no IGTV, você pode assistir depois. Então vamos lá, capítulo 2, vou ler aqui para você, conhecendo a procrastinação. E aí eu coloquei uma frase de Josevan Oliveira: procrastinar traz alívio imediato e fracasso a longo prazo. Então pense bem, quantas coisas você tem adiado na sua vida? Quantas oportunidades você já perdeu por não ser uma pessoa proativa ou de ação? Vamos deixar para depois, amanhã eu faço, amanhã eu vou, depois eu vou. E aí quando nós percebemos, já perdemos a oportunidade. Então aqui no capítulo 2, conhecendo a procrastinação. O que eu coloquei aqui? O que tem aqui para compartilhar com vocês? Vamos lá. A procrastinação costuma ser muito perigosa em todos os casos, principalmente quando não é percebida. Como dissemos anteriormente, por conta disso, não conseguimos funcionar como pessoas ou profissionais. Toda a nossa motivação é sugada por ela, ao ponto de termos dificuldade até para realizar tarefas simples do dia a dia. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que tem talento, é inteligente, é desenrolado, mas vai adiando, não, amanhã eu vou, amanhã eu faço, depois eu faço. E quando vê, já passou. Eu converso com pessoas, seja na igreja, seja nos treinamentos, seja na sala de aula, seja na empresa. Eu converso com pessoas que têm um potencial absurdo. Podia estar ganhando muito dinheiro, podia estar crescendo, podia estar fazendo um monte de coisa legal, mas não consegue decidir, não consegue tomar decisões, vai adiando. E aí precisa conviver com a ideia de que tem gente que não se preparou tanto, mas está muito lá na frente. Gente que não se preparou tanto quanto você, mas está tendo mais oportunidade, está vendo as coisas funcionarem melhor. Então pense nisso. A procrastinação, como nós falamos aqui, ela costuma ser muito perigosa, principalmente quando não é percebida. Eu vou contar um segredo. Todo mundo procrastina em alguma coisa. Isso é para a gente parar para refletir.
Ah, não, mas aí o Leonardo está ali falando sobre procrastinação. Será que ele procrastina? A gente tem que identificar em qual área da vida nós estamos procrastinando. Todo mundo procrastina em alguma coisa. Todo mundo adia, todo mundo deixa para depois. E o pior é que quando você não percebe, quando você não entende o que é procrastinação e os seus malefícios, é pior. Porque você, quando vai descobrir ou quando vai despertar, você já teve muito prejuízo. Ok? Se as tarefas são negligenciadas e o trabalho paralisado, é comum se instalar no ambiente um clima de estresse, depressão e quase sempre ansiedade. Ou seja, a pessoa não consegue ter resultado, não consegue funcionar, não consegue trabalhar. E aí o que vai gerar isso? Vai gerar estresse, vai gerar depressão de alguma maneira, vai gerar ansiedade, porque é como se você estivesse correndo e não chegando a lugar algum. Então pense, qual área da sua vida você procrastina mais? Você já ouviu hoje aqui que todo mundo procrastina em alguma coisa. Mas o que você pode fazer? Faz anotações pontuais. É aquela obra que você deixou parado, é a faculdade que você trancou, é aquela lâmpada que precisa trocar, é aquela revisão que você está deixando para depois e vai deixando. Entra ano e sai ano, você não consegue executar. E o pior é que a procrastinação rouba muitas das nossas oportunidades, ok? Eu coloquei aqui, a procrastinação é inimiga da produtividade. Ela se tornou um flagelo para muita gente por conta disso. Algumas pessoas não conseguem produzir, sonhar e nem estabelecer metas para suas vidas. Como qualquer inimigo, ela precisa ser considerada, conhecida e combatida, pois sem esse entendimento, a procrastinação será mais difícil de ser vencida. E aí eu até postei, quando estava escrevendo esse livro, eu até postei que todo inimigo que é ignorado se torna mais poderoso. Você não se prepara para combater um adversário que você acha que é inofensivo, que você acha que não vai fazer nenhuma diferença. Você não se prepara. Então, ignorar a procrastinação é dar força para ela atacar você, para terminar aquilo que ela começou. Então pense nisso. A procrastinação é uma inimiga que devemos levar em conta, pois ela é responsável por mais de 50% dos problemas de produtividade nas empresas e na vida pessoal. Olha que dado alarmante. A procrastinação é responsável por mais da metade dos problemas de produtividade que nós temos na nossa vida e também nas empresas. As pessoas não conseguem funcionar, elas se distraem com muita facilidade, elas estão sempre cansadas, estão sempre atrasadas, estão sempre pensando, não, eu vou fazer isso, mas vou fazer depois, agora não dá. Quer dizer, mais da metade dos problemas gerados pela falta de produtividade é resultado de procrastinação. Então pense nisso. Pense, porque você poderia estar muito lá na frente, poderia estar tendo muito mais resultado, poderia estar ganhando mais dinheiro, poderia estar tendo uma vida bem melhor se não fosse a procrastinação. Ela precisa ser entendida e combatida, ok? E aí eu coloquei, o inimigo que é ignorado se torna mais perigoso. Ninguém se prepara para enfrentar um adversário que não reconhece como ameaça. É exatamente por isso que as pessoas demoram tanto para identificar a procrastinação como um inimigo a ser combatido. Parece normal, todo mundo faz, todo mundo é assim, fulano também não conseguiu e assim por diante. Quer dizer, vamos usando como desculpas exemplos ruins. E fulano também começou, não conseguiu. E fulano também sabia mais do que eu, não conseguiu. Fulano também não conseguiu. Quer dizer, as pessoas vão usando como muleta, como encosto, como apoio, pessoas que também não conseguiram para justificar a sua falta de ação. Para justificar que não conseguiram, porque é normal não conseguir. Então, existem casos que os fracassos alheios são usados como consolo para não mudar o estilo de vida e nem as ações. Pense nisso. Pense que ao invés de usar exemplos negativos, exemplos de quem não conseguiu, use exemplos de quem conseguiu. Pega alguém que começou e não tinha nada, não tinha apoio, não tinha condições, estudava no ônibus, enfim, trabalhava em 2 empregos e para concluir a faculdade ou passar um concurso. Pense, vamos usar como exemplo quem conseguiu. A maioria das pessoas, para justificar a sua falta de êxito, a sua falta de resultado, acaba usando exemplos ruins.
Ah, não, mas é normal. Quer ver? O filho da minha tia também não conseguiu. Aquele carinha que cresceu comigo também não conseguiu. No meu condomínio, ninguém conseguiu. Na minha rua, ninguém conseguiu. Então você precisa ser o primeiro. Ou a primeira. Na minha família, ninguém fez curso superior. Então você vai ser o primeiro. Vamos parar de usar exemplos de alguém que não conseguiu para justificar aquilo que a gente não está disposto a fazer. Então pense nisso. Eu coloquei aqui reflexão e ação. Como eu me vejo hoje? Isso é importante demais para você parar e refletir sobre a sua vida. Como que você se vê? Você sabia que a maneira como você se vê, ela vai acelerar o processo ou atrasar? Às vezes nós estamos preocupados com a maneira como as pessoas nos veem. E aí a gente faz o possível para mostrar uma aparência de alegria, de felicidade, de resultado. Mas como que você se vê? Você se vê como alguém que está produzindo, que está tendo resultado, que está conseguindo? E você precisa pensar nisso. Então eu anotei aqui, ó, como eu me vejo hoje? Como são as pessoas que me cercam? Hoje é extremamente divulgado que nós somos a média das 5 pessoas mais próximas. Mas isso não é um jargão, isso não é moda, isso é estudo. Você tem 5 pessoas para cá, 5 para cá. Você sabia que por causa desse grupo, dessa rede, você se torna mais pobre ou mais rico? Você começa a engordar ou perder peso? Você é motivado a estudar ou parar de estudar? Porque nós somos cercados de pessoas. Tem gente que não fala para você parar, mas ela está na sua frente parada. Se os meus amigos todos não querem crescer, por que eu vou ser o único do grupo que vou crescer? Se meus amigos todos não querem cuidar da saúde, por que eu serei o único a ter uma saúde boa se eu estou cercado de pessoas que não querem nada? Então nós somos sim a maioria, nós somos a margem dessas 5 pessoas. Essas 5 pessoas interferem positivo ou negativamente. Então pense nisso, nós somos a média, nós somos a média dessas pessoas. 3. Quais dificuldades já identifiquei? É importante você identificar. Se você virar para mim e falar, Leonardo, você está errado nisso. Talvez eu não encare isso bem. Talvez eu trave, talvez eu fique chateado. Então pense aí, quais dificuldades você já identificou? É importante nós identificarmos, porque quando alguém vira e fala, você está muito parado, às vezes isso não soa bem. Você não está dando resultado, às vezes isso não soa bem. Mas quando você mesmo identifica esses problemas, é muito melhor. Se eu identificar que eu estou procrastinando ou estou atrasando alguma coisa, é melhor porque eu já vou parar para resolver antes que alguém me chame a atenção. 4ª dica que eu coloquei aqui na reflexão e ação. Quais decisões preciso tomar urgente? O que você precisa fazer logo hoje? Pega a caneta aí, né? A minha ideia é que você adquira o e-book e comece a fazer isso, essa jornada, sozinho. Mas anote aí, o que você precisa decidir? O que você está adiando? Quanto tempo você está deixando passar e esse tempo não vai ser recuperado, viu? Preciso parar a leitura e anotar isso. Eu coloquei aqui, pare a leitura urgente e anote isso. Por quê? Porque não adianta só a gente fazer simpósio, seminário, treinamento, eventos imersivos, se a gente não tem uma ação, se nós não tivermos alguém para cobrar, se nós não tivermos alguém para fazer esse acompanhamento conosco. Então eu coloquei aqui, pare agora e anote isso. Como eu me vejo hoje, como são as pessoas que me cercam, quais dificuldades já identifiquei e quais decisões preciso tomar urgente. Já que o assunto é vencer a procrastinação, quis introduzir uma pausa na leitura para anotar aquelas reflexões. Não adianta recebermos uma avalanche de informações se não estivermos comprometidos com a mudança de fato, ok? E aí, lista de tarefas. Para cada capítulo, nós temos questionários e lista de tarefas. E nessa lista de tarefa, já descobri quanto a procrastinação é perigosa para todo mundo? Já entendi que ela suga a nossa motivação e o melhor de nós? Já consigo visualizar onde estou perdendo dinheiro e oportunidades? Já está claro que o fracasso dos outros não podem ser usados como desculpa? Já tem uma lista de pelo menos 5 pessoas que precisam influenciar a partir dessa informação? E aí você vai fazer o contrário. Ao invés dessas 5 pessoas influenciarem você negativamente, você vai começar a compartilhar com essas 5 pessoas conteúdo que pode ajudá-las a sair da procrastinação. Se nós somos a média das 5 pessoas mais próximas,
do lado de cá, nós precisamos nutrir essas pessoas e tentar ajudá-las a sair dessa zona confortável aí. E coloquei uma frase de Norman Vincent. O covarde nunca começa, o fracassado nunca termina, o vencedor nunca desiste. Pense nisso. Capítulo 2 ainda, além da lista de tarefa, tem um questionário. O que nós temos aqui? Eu sempre coloquei, aí tem aqui nos questionários, por se tratar de um e-book, um livro digital, eu recomendo fazer o questionário em folha separada e com alguém que poderá ajudar no processo de novos hábitos. Vamos lá. 1. Como vou me proteger dos perigos da procrastinação? 2. Já fiquei ansioso ou ansiosa? Estressado ou estressada por falta de resultado? Tenho resistência em admitir minhas dificuldades ou erros? Para refletir, né? Em quanto tempo pretendo ter resultados a partir desta descoberta hoje? Pensa aí. Não posso esquecer de compartilhar com alguém. Uma coisa que eu aprendi lá em 99, quando eu estava começando na faculdade teológica, era o seguinte: tudo que eu aprendia, eu compartilhava. Tinha um grupo de amigos, tinha um grupo de discipulados, tinha um grupo que a gente reunia sempre. Qual é o problema de muitos de nós? A gente faz muitos seminários, simpósios, congressos, estuda, está sempre lendo, mas a gente tem dificuldade para colocar em prática. E uma maneira que eu encontrei para massificar tudo que eu aprendo é compartilhar com alguém. Ah, não, mas aí eu não sei tudo. Talvez nós não saibamos tudo mesmo. Ninguém tem a obrigação de saber tudo. Mas você já parou para pensar que, às vezes, uma dica que você dá para alguém que ainda não sabia, isso pode melhorar a vida dela? Isso pode abrir portas para ela? Então eu não posso pensar assim, porque eu não sei tudo, eu não vou compartilhar. Não, eu vou compartilhar o pouco que eu recebi. Porque para quem não tem nada, isso vai melhorar em muito a vida, o crescimento, o rendimento dessa pessoa. Então, tudo que você aprender, seminário, congresso, simpósio, anote e compartilhe. Se nós somos a média das 5 pessoas mais próximas, tem alguém que vai mudar de vida por causa disso. Alguém que talvez não possa pagar um treinamento, alguém que não tenha hábito de ler, alguém que não esteja mergulhando em treinamentos e cursos, mas ela tem você por perto. Então, use tudo que você tem aprendido para compartilhar. E eu falo muito isso aqui no livro. Não adianta só fazer treinamento, simpósio, seminário, congresso. Nós precisamos colocar em prática, principalmente já que o assunto aqui é a procrastinação. Ok? E aí nós terminamos aqui esse resumo. Fiz um resumão do capítulo 2. Né? E no capítulo 3, semana que vem, aprendendo a combatê-la. Vamos te dar ferramentas para você melhorar a sua produtividade e vencer a procrastinação. Coloquei aqui, no capítulo 3, aprendendo a combatê-la, coloquei uma frase de Juliano Leão. Coragem é deixar de procrastinar seus sonhos, assumir a responsabilidade e enfrentar os desafios. E lutar pelos objetivos. Então, pense nisso. O tema desse e-book é: pare de procrastinar hoje. Não deixe que a falta de atitude continue roubando suas oportunidades. Ok? Obrigado aí pelo tempo, obrigado você que esteve conosco aí. Eu sei que parar um pouquinho de manhã não é fácil, não é simples, mas que bom que você conseguiu. E hoje nós falamos sobre conhecendo a procrastinação. Por que é importante conhecer? Porque as pessoas que mais procrastinam na vida, elas ignoram a procrastinação e os seus malefícios. Se eu não sei o estrago que ela pode me causar, eu não vou lutar, não vou me preparar para vencer. Ok? Então, um ótimo dia para você. Obrigado pela companhia, obrigado por esse tempo. Eu sei que o tempo é um dos ativos mais valiosos do mundo, sim, e parar aí 10 minutos, 15, meia hora não é fácil. Então, ótimo dia para você e lembre, pare de procrastinar hoje. Por que hoje? Porque hoje é o melhor dia do mundo. O ontem já passou e o amanhã ainda não chegou. Então é hoje que nós precisamos tomar a decisão. Se você quiser adquirir o seu e-book, o link está lá na bios e eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito. Eu falo rapidamente aqui, mas tem conteúdo, tem exercício, lista de tarefas, chamada para ação, tem pontos de reflexão que você precisa parar e identificar esses problemas, esses conflitos na sua vida, ok?